Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje estou trazendo o assunto de transformações no plano. Eu sou o professor Marcelo, vamos começar com o conteúdo. Nessa aula iremos trabalhar com os seguintes conteúdos: coordenadas cartesianas, plano cartesiano, transformações geométricas, ampliação e redução e reflexão. Coordenadas cartesianas. A notação AB é usada para indicar um par ordenado de números A e B, no qual o número A é a primeira coordenada e o número B é a segunda coordenada. Observe que os pares ordenados 3 e 4 e 4 e 3 são diferentes, pois a primeira coordenada do par 3 e 4 é 3, enquanto a primeira coordenada do par 4 e 3 é 4. Plano cartesiano. O plano cartesiano, também chamado de sistema de eixos ortogonais, é constituído por dois eixos perpendiculares, x e y, que têm a mesma origem, chamada de O. Esses eixos são orientados e medidos com a mesma unidade. Vejamos. Aqui eu tenho o eixo y, que é o eixo vertical, também chamado de eixo das ordenadas. Aqui eu tenho o eixo x, que é o eixo horizontal, também chamado de eixo das abscissas. E aqui nós temos o ponto de encontro desses dois eixos, que é a origem, simbolizado por O. Damos o nome de plano cartesiano a um plano munido de um sistema de eixos ortogonais, como vocês puderam observar nessa construção. Os eixos ortogonais dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Vamos ver. Aqui eu tenho os eixos x e y e os seguintes quadrantes. Essa região que fica acima do eixo x e à direita do eixo y, nós chamamos de primeiro quadrante. Essa outra região que fica acima do eixo x e à esquerda de y é o segundo quadrante. Essa outra região é o terceiro quadrante e essa outra região é o quarto quadrante. Lembrando que definimos essas regiões sempre da esquerda para a direita no plano cartesiano. Dado um ponto P desse plano, dizemos que os números A e B são as coordenadas cartesianas do ponto P, em que A é a abscissa e B é a ordenada. Cada par ordenado de números corresponde a um ponto do plano, e cada ponto do plano corresponde a um par ordenado de números. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto P de coordenadas A e B, onde esse A ele representa a abscissa, ou seja, o ponto que está localizado no eixo X, e esse ponto B ele representa a ordenada, ou seja, o ponto que está localizado no eixo Y. Com isso, eu encontro o ponto P de um plano. Assim, eu posso encontrar qualquer ponto em um dado plano cartesiano, onde, como eu acabei de falar aqui, cada par ordenado de números corresponde a um ponto do plano e também cada ponto do plano corresponde a um par ordenado de números. Transformações geométricas. Então, sabendo o que é um plano cartesiano, sabendo encontrar um ponto no plano, agora nós podemos estudar as transformações geométricas. Se eu tenho o plano cartesiano com os eixos x e y e os seguintes pontos: o ponto de abscissa 1 e ordenada 2, iremos formar o ponto 1 e 2. Se nós temos um ponto de abscissa 2 e ordenada 4, formamos um ponto de coordenadas 2 e 4. E se nós temos um ponto de abscissa
3 e a ordenada 1, formamos o ponto 3 e 1. Ligando esses pontos, iremos encontrar a seguinte figura. Em polígonos, assim como em outras figuras geométricas, podem ser aplicadas transformações geométricas. Os polígonos obtidos por essa transformação são imagens do original e podem ter as suas medidas dos lados alteradas, assim como a sua posição no plano. Então, nós podemos observar que, quando nós temos pontos do plano e ligando esses pontos de tal maneira, podemos encontrar polígonos. E esses polígonos nós podemos realizar transformações geométricas. Então, nessa aula nós iremos estudar as transformações de ampliação e redução e iremos estudar também reflexão. Ampliação e redução. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono pelo mesmo número não nulo, obtemos um segundo polígono, que é uma transformação no plano do primeiro polígono. Então, para efetuarmos transformações no plano de um certo polígono, nós precisamos multiplicar as coordenadas dos pontos dos vértices desse polígono por um número qualquer. Vamos ver aqui um exemplo. Se nós temos o plano cartesiano com o plano x, de eixo x e eixo y, e ponto de origem 0, e os seguintes pontos: o ponto de abscissa 1 e 1, formando o ponto 1 e 1. Nós temos o ponto de abscissa 2 e ordenada 3, podemos formar a coordenada 2 e 3. Se nós temos o ponto de abscissa 4 e ordenada 3, podemos formar o ponto 4, 3. E nós temos o ponto de abscissa 5 e ordenada 1, encontramos o par 5 e 1. Ligando esses pontos, nós iremos encontrar o seguinte polígono, que nós iremos chamar de polígono A. Então, aqui na definição, diz o seguinte: quando nós multiplicamos os vértices, ou seja, esses pontos que a gente encontrou, por um número qualquer, esse número diferente de 0, nós iremos encontrar um outro polígono obtido através desse polígono original. Vamos ver aqui como é que fica. Multiplicamos por 2 os vértices desse polígono A, iremos encontrar os seguintes pontos. Então, as coordenadas de cada um desses pontos iremos multiplicar por 2. Então, iremos ter o seguinte: esse primeiro ponto, 1 e 1, iremos multiplicar por 2. 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 1 é 2. Iremos encontrar o ponto de coordenadas 2 e 2. Esse ponto aqui. Em seguida, iremos para o ponto de coordenadas 2 e 3. Multiplicando por 2, iremos encontrar o ponto 4 e 6. Então, o ponto de abscissa 4 e ordenada 6, o ponto de coordenadas 4 e 6. Multiplicando esse outro ponto 4 e 3 por 2, iremos encontrar o seguinte ponto de abscissa 8 e ordenada 6, o ponto 8 e 6. E multiplicando essa coordenada, o par ordenado 5 e 1, iremos encontrar o seguinte ponto de coordenadas 10 e 2. Ligando esses pontos, nós iremos encontrar esse polígono que vocês verificam aí na imagem. Nós chamamos de polígono B. Observe que a figura formada é um trapézio que tem o mesmo formato do trapézio original. Alterou a posição e aumentou o tamanho, sem sofrer deformação. Nessa transformação foi feita uma ampliação de fator 2. Significa que os lados do trapézio obtido correspondem a 2 vezes os lados correspondentes do trapézio original. Então aqui nós tivemos uma ampliação. Se nós fizéssemos o contrário, se nós pegássemos o polígono B e dividisse cada um dos seus vértices por 2, nós iríamos encontrar o polígono A. Nesse caso, nós iríamos ter feito uma redução do polígono B. Ok? Reflexão.
Vamos agora observar outra transformação aplicada ao polígono AC. Ao polígono A, de tal forma que obtemos o polígono C. Aqui nós temos o plano cartesiano com os eixos x e y e o ponto de origem 0. Se nós temos o seguinte ponto, o ponto de abscissa 1 e ordenada 1, formando o par ordenado 1 e 1, nós temos o ponto de abscissa 2 e ordenada 3, formando o par ordenado 2 e 3. Nós temos o ponto de abscissa 5 e ordenada 3, formando o par ordenado 5 e 3. E o ponto de abscissa 6 e ordenada 1, formando o ponto 6 e 1. Então, nós sabemos que ligando esses pontos, iremos encontrar um polígono. O que nós iremos fazer em seguida? Esse polígono iremos chamar de polígono A. Em seguida, nós iremos multiplicar apenas a coordenada do eixo vertical, y, de todos os pontos do polígono A, por menos 1. Assim, nós teremos os seguintes pontos. Então, nós iremos multiplicar por menos 1 todos os pontos que pertencem ao eixo y. Nesse caso, é o ponto 1 e o ponto 3. É a ordenada 1 e a ordenada 3 de cada um dos pontos do polígono A. Fazendo isso, nós iremos encontrar o seguinte. Multiplicando esse primeiro ponto de coordenadas 1 e 1, nós iremos ter o seguinte. Nós iremos encontrar o ponto 1 e menos 1, porque 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, iremos encontrar o ponto de abscissa 1 e ordenada menos 1. Quando multiplicamos o ponto 2 de coordenadas 2 e 3 por menos 1, multiplicando no caso o 3 por menos 1, iremos encontrar o ponto de coordenada 2 e menos 3. Então, iremos obter esse ponto 2 e menos 3. Quando multiplicamos o par ordenado 5 e 3, esse 3 multiplicando por menos 1, iremos obter o ponto de coordenadas 5 e menos 3. Da mesma forma com esse ponto 6 e 1. Multiplicando o 1 por menos 1, iremos obter o 6 e o menos 1. Ligando esses pontos aqui, iremos obter o polígono B. Essa transformação que nós acabamos de fazer do polígono A para o polígono B é chamada de reflexão em relação a uma reta. No caso, essa reta foi o eixo X e pode gerar uma figura igual à original. Mesma forma e tamanho, só que em posição invertida em relação ao eixo X. Então, dessa forma que nós fizemos a reflexão em relação ao eixo X, poderíamos fazer essa reflexão em relação a qualquer uma das retas, em qualquer uma reta que for colocada. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos do polígono A por menos 1, obtemos o polígono D. Nesse caso, nós iremos ter um certo polígono A e multiplicar agora, ao invés de multiplicar só a ordenada por menos 1, iremos multiplicar todo o par ordenado por menos 1. Vamos ver. Aqui eu tenho o plano cartesiano com os eixos x e y e o ponto de origem e os seguintes pontos. O ponto de coordenada 1 e 2, o ponto de coordenada 2 e 4, o ponto de coordenada 3 e 4 e o ponto de coordenada 4 e 2. Ligando os pontos aqui, iremos formar o polígono A. O que iremos fazer agora? Iremos multiplicar cada uma das coordenadas, cada um desses pontos, por menos 1. Quando multiplicamos o 1 por menos 1 e o 2 por menos 1, iremos encontrar o ponto menos 1 e menos 2, que está localizado no terceiro quadrante. Então, iremos encontrar o ponto de coordenada menos 1 e menos 2. Quando multiplicamos o par ordenado 2 e 4 por menos 1, iremos encontrar o par ordenado
menos 2 e menos 4. Quando multiplicamos o par ordenado 3 e 4 por menos 1, iremos encontrar o par ordenado menos 3 e menos 4. E quando multiplicamos o par ordenado 4 e 2 por menos 1, iremos encontrar o par ordenado menos 4 e menos 2. Ligando esses pontos, iremos encontrar o polígono B. Essa transformação é chamada de reflexão em relação a um ponto. No caso, esse ponto que nós fizemos a reflexão do polígono é o ponto de origem 0, 0 do sistema de coordenadas. E o polígono D tem a mesma forma e tamanho da figura original, ou seja, obteve-se um trapézio idêntico ao original, só que em outra posição. Da mesma forma que quando fizemos a reflexão em relação a uma reta, e essa reta pode ser qualquer, do mesmo modo acontece quando fazemos a reflexão em relação ao ponto. Então, é dado um ponto qualquer, nós podemos fazer a reflexão de uma certa figura geométrica em relação àquele ponto. Olha só, pessoal, na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu iria ajudar vocês. Até a próxima aula, então.